Já tá no pique, né, irmão? Dia de Vasco, é isso aí. Não é isso não, família. É que todo domingo tem uma feira aqui, né, perto de casa. Então é sertanejo aqui, funk ali, pagode. Aí já entra no clima, dia de Vasco. Mas é isso, família vascaína. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo. Primeiramente, um excelente domingão pra você e família. Fábio Carille, que faz a sua estreia no nosso Caldeirão. A gente tem mais uma oportunidade de observar, de testar o nosso elenco principal diante da Portuguesa. Como eu disse, tem muita resenha nesse vídeo. Quero trazer aqui mais uma vez Jorge Igor, que já está com saudade do Carille. Quero trazer aqui também um corte de dois vascaínos debatendo na ESPN, o Breiler e o Pedro Ivo. Coutinho ou Payet? A defesa do Vasco já foi testada? Carille, uma resenha maneira pra gente trocar uma ideia também. Vamos falar sobre o Leandrinho e mercado da bola. Tem uma informação de agora a pouco que o Vasco não desistiu nem do Brian Rodrigues e também do Rony. Essa informação é do GE. Vamos falar aqui também de Lloyd Augusto, que marcou um gol nesse final de semana pelo seu clube turco. E claro, tô emocionado aqui, já pra funk, pagode, tá? E cacaro não. Claro que vamos falar sobre a provável escalação do nosso Vascão. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes quero te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E vem resenhar com o Thiagão nesse clima. Se você é do pagode, tem aqui. Do funk tá ali. Sertanejo tá aqui. Família, deixa eu começar aqui com essa resenha aqui sobre o Cleiton. Olha, o Cleiton comanda lá em Portugal, hein? Marcou mais um gol lá no Rio Ave, com direito a gol e vitória. Tá aí, ó, gol de Cleiton Silva, que será comprado, né, pelo Rio Ave, time do Marinax. E o gol dele, como eu disse, vitória lá em Portugal. Cleiton tá voando, podemos dizer assim, lá em Portugal. Eu puxo até uma resenha aqui que eu vi um comentário recentemente, né, de um inscrito aqui do canal falando: pô, Thiagão, nesse modelo de jogo aí, de repente o Cleiton seria mais interessante do que o Verratti. Família, a gente não tem que pensar nisso. Eu acho que a galera tá pegando no pé do Verratti, é só um jogo, né, o início de temporada, o cara vai entrar ali, né, no ritmo e tudo mais. Claro, não dá pra pedir tabela, assistência, encarar a marcação, dar uma assistência pro Coutinho. Não, isso não vai acontecer. Mas o Verratti, ele coloca a bola para dentro. E isso é importante, importantíssimo, né, por sinal. Mas, né, o Cleiton vive uma excelente fase lá em Portugal. Seguindo aqui pra gente falar mais um pouco, né, sobre o Leandrinho, porque o canal Atenção Vascaínos atualizou, acho que à noite, né, uma live ontem, e a gente tem essa informação aqui pra trocar uma ideia. Tá aí, ó, atualização sobre Leandrinho. O Al-Shabaab topa um empréstimo sem opção de compra, mas propôs abater apenas metade da dívida que o Vasco tem por Paulinho. A direção do Vasco reluta em aceitar a proposta, mas precisa responder o quanto antes, pois a janela árabe se encerra na semana que vem e o Al-Shabaab quer uma posição ainda neste domingo. Assim, família, poxa, a gente pode falar dessa situação do Leandrinho. Eu até comentei sobre isso ontem, né? A primeira informação era exatamente que o clube árabe ia pagar $500 mil pelo empréstimo, abater a dívida do Paulinho 100%. Eu falei, opa, excelente negócio. O Leandrinho vai voltar, né, ali próximo do início do Campeonato Brasileiro, sei lá, 3 rodadas, show de bola, perfeito. Ainda vai abater a dívida do Paulinho, e depois não era isso, o clube árabe queria colocar uma opção de compra, o Vasco não aceitou, valor bem abaixo, né, do que a gente espera de um jogador jovem como Leandrinho, e que tem potencial, mas assim, o Vasco precisa dar uma resposta em relação a esse negócio que o clube árabe, tá propondo. Eu aceitaria, cara. Você não? Pô, vai voltar próximo ali do Campeonato Brasileiro, de repente vai jogar mais lá, eu sei que o nível, né, não conheço muito, não acompanho muito, mas de repente vai ser titular, vai estar em atividade, isso é bom pra ele, experiência, novo país e tudo mais. O Vasco vai bater metade da dívida do Paulinho, vai ganhar 500 mil, né, ainda $500 mil do empréstimo. Eu ainda acho um negócio interessante, né, já que a gente conta com o Piton, que vai ficar pelo jeito, claro, e o Vitor Luiz, né. Ainda tem ali o Wallace, que foi muito bem lá contra, eu sei que é uma amostra pequena, contra o Boa Vista, gostei dele, seguro, né, defensivamente. Então, eu acho ainda assim que é um bom negócio, família vascaína, mas queria a sua opinião. Falando agora de mercado da bola, eu queria comentar com vocês sobre Lloyd Augusto, né? Marcou ontem um gol na vitória, se eu não me engano, por 5-4 no campeonato turco. O time dele, né? Agora eu tô aqui tentando falar o nome, né? Alanyaspor, é isso. Ele começou no banco, eu posso até mostrar pra vocês o gol. Família, eu inverto aqui, né, a imagem
para não dar direitos autorais. Esse gol ele marcou pelo lado esquerdo, não pelo lado direito, que a imagem vai mostrar aí para vocês ele no lado direito. Mas ele tá jogando pelo lado esquerdo, né? E aí ele consegue marcar esse gol aí de canhota ainda. Ele toca ali errado, mas o cara consegue ajeitar para ele e ele bate de canhota. Se eu não me engano, é o quarto gol que ele fez ali. É isso, tá aí o placar, né? 3-3, ele marca o quarto gol. Assim, família, a informação recente que a gente tem aí do Lloyd Augusto é que o Vasco ia, assim, né, contratar o atleta, até comprar ele do time turco. O Lucas Pedrosa falou que isso seria resolvido nessa semana, o que não aconteceu, e agora eu nem sei se de fato o Vasco mantém um interesse nesse atleta, família vascaína. Seguindo aqui, a gente tem essa informação do GE. Tá aí, ó. Vasco intensifica a busca por atacante titular. Entenda. E aí a gente tem aqui alguns pontos para trocar uma ideia. Primeiro sobre o Rony, ó. Vasco mantém interesse no atacante Rony do Palmeiras. O modelo de negócio com o Alviverde seria por empréstimo. O atacante hoje é uma das preferências do Vasco ao lado de Brian Rodrigues na busca por pontas no mercado. Hoje o Cruz Maltino encontra a concorrência do Santos. Vale lembrar também que Rony esteve próximo de um acerto com o Fluminense, que não se concretizou pela alta pedida salarial do jogador. A diretoria do Vasco já foi alertada de que Rony não faz parte dos planos do Palmeiras. Poxa, mais uma vez, né, Thiagão, falando aqui sobre o Rony, esquece o Rony, mas como é uma matéria de hoje, eu resolvi trocar uma ideia com vocês, mas mantenho aqui a minha opinião. Falando só da parte técnica do que o Rony poderia acrescentar nesse elenco do Vasco, eu acho que seria um excelente reforço. Por mais que um ou outro fale aqui que o Rony é um David 2.0, e eu acho essa comparação absurda, porque o Rony no Palmeiras já foi protagonista, rei da América, um cara que conquistou muita coisa no Palmeiras, jogou muita bola naquele jogo contra o Chelsea, dando um sufoco para a defesa do Chelsea, né? Uma correria. É um cara que dá muita dinâmica ali na frente e eu gosto muito do Rony. Tecnicamente, eu sei que tem muitos erros, toma decisões ali equivocadas, mas acho que nesse Vasco seria muito importante. Mas entendo que a questão do papel colorido fica difícil, né? Poxa, ele pediu isso lá pro Série C. Parece que estava tudo certo, depois, não, aumenta aí, não sei o que. Acho que até o Facincani, eu vi o Facincani falando isso, que fez uma pedida absurda, né, de aumento. Então, pô, o que garante a gente que não vai acontecer isso no Vasco? Então você pagar, como o José Ilan disse, pagar o Rony o valor do Messi, não vale a pena. Claro que o Vasco trabalha com o Palmeiras, é empréstimo, né? O Fluminense, o Série C tava querendo comprar o jogador. Mas eu acho que é um jogador que eu já disse aqui, não dá pra gente ficar gastando energia, mira em outros atletas aí, porque o Rony não vai aceitar sair do Palmeiras para ganhar menos do que ele ganha lá. Isso é um fato, né? Isso é um fato, até pegando como exemplo a negociação com o Série C. E olha que o Série C poxa, não dá para negar que para o atleta é importante estar numa competição como o Super Mundial, por exemplo, primeira aí, então o Rony ia fazer parte desse projeto e mesmo assim ele fica dificultando, querendo aumento, você imagina no Vasco. Então, né, sinceramente, em relação ao Brian Rodrigues, vale a gente destacar aqui, né, eu tava vendo essa postagem na Super Vasco, que o Brian Rodrigues, especulado no Vasco, não foi relacionado pelo América do México, mas está pontuando aqui que ainda não se sabe o motivo disso, já que ele jogou aí, né, contra o Inter Miami recentemente. Me parece que o Jardine conta com o jogador, apesar de não gostar muito do atleta, segundo o Lucas Pedrosa, mas o jogador não foi relacionado. Uma outra informação, acho que do Lucas Pedrosa, me parece, até esqueci de destacar aqui com vocês, é que o Vasco trabalha com a última proposta. Ou vai ou racha, irmão. Essa é a resenha. E aí, se o América do México não aceitar, me parece que o Vasco vai mirar outros jogadores. Mas como a matéria do GE tá pontuando aqui, o Vasco quer um jogador para ser titular. Brian Rodrigues ou Rony? Já tentou o Wanderson, deu ruim. O Lloyd Augusto seria um jogador para compor elenco. Então o Vasco mira esses dois, mas entendo que muito difícil o Vasco contratar um desses dois atletas. Família Vascaína, o Rony eu conheço. O Brian Rodrigues eu não conheço. Então eu posso dizer que o Rony eu gostaria muito de ver no Vasco. O Brian, pelo que vocês comentam aqui, e alguns comentaristas que eu já até destaquei aqui no canal, eles falam que o Brian Rodrigues seria um jogador para chegar, pegar a camisa e ser titular desse Vasco. Vamos torcer. Chegando aqui, família, na reta final do nosso vídeo, para a gente destacar o jogo contra a Portuguesa e também a provável escalação. Mas antes, eu queria debater com vocês essas opiniões aqui do Jorge Igor, já meio que com saudade do Fábio Carille, e aí também destacar aqui dois vascaínos que estavam debatendo no programa da ESPN, o Pedro Ivo e o Breyer, sobre o atual momento do Vasco, Payet ou Felipe Coutinho, já que o Payet conseguiu se destacar mais, né, nesse jogo contra o Madureira. Tem um debate ali também sobre a defesa do Vasco, bem interessante. Se liga só, vamos lá. Meu amigo, que foi o segundo tempo, o primeiro também, né? Longe de ter sido, mas é impressionante como o Santos vem jogando mal.
E aquela ideia do Caixinha de pressão alta, linhas compactadas, agressividade na saída de bola do adversário, a gente só viu o Santos fazer no início do jogo contra o Mirassol, no primeiro tempo contra o Mirassol. De lá pra cá, é um time lento, é um time pouquíssimo intenso, um pouco de um resquício do que vimos no ano passado. É um time com muitas vulnerabilidades defensivas. A bola aérea é um tormento, é um desespero, é um barata voa. E aí, eu acho que são dois problemas centrais aí. Primeiro problema, temos uma ideia de atacar, não estamos conseguindo. Esse é o primeiro problema. Se o Caixinha vai para a coletiva e diz que a ideia é essa e no campo nós estamos vendo o contrário, o problema é gravíssimo. Gravíssimo. Porque você pode não gostar, como muito santista não gostava do que foi visto no ano passado. Eu também não gostava. Mas você sabia, a ideia era essa e ela acontecia dentro de campo. Nós não vemos a ideia do Caixinha acontecer dentro de campo. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, mesmo que a gente force um pouquinho o olhar na benevolência, na bondade com o Caixinha e diga, não, mas o time tá tentando atacar, o time tá tentando fazer alguma coisa diferente e tal, do meio pra frente. Isso não pode representar que do meio pra trás a coisa vire o que virou. Não dá. Ah, vamos atacar? Vamos atacar. Como é que nós vamos defender também? É importante, né? Então, quando se cobra de um treinador do Santos que ele jogue para frente, isso não dá a ele a tranquilidade de, beleza, a defesa se vira. Não é isso. Não é isso que o torcedor do Santos pede. Se alguém de forma oportunista apontar o dedo pro Santista e falar, tá vendo? Vocês não queriam um time que atacasse? Tá aí, o time ataca e toma um gol de bola aérea todo jogo. Você fala, queridão, peraí, você tá conversando com um ser humano ou com um jumento? Com a parede, com um poste ou com um ser humano? Porra, exigir, cobrar que o time tenha um DNA ofensivo não significa que o time tem que ser uma água na defesa, pô. Não é isso. Aí entrou muito bem. Não, Aí entrou bem. Coutinho, se você falasse, o Coutinho não foi mal. Beleza, porque buscou ali, mas não, nada. Você acha que o Paê tá um degrauzinho acima pela participação no gol? Pra participação no gol, os passes que deu. Eu achei Coutinho não foi mal, o Paê entrou bem, melhor assim. O Paê encheu mais os olhos que o Coutinho. Encher os olhos já é outra coisa. Encheu os olhos, A realmente. participação dele na jogada do gol é... Não, mas o cara... Tá bom. Fica com a sua avaliação. Primeiro jogo. Obrigado. Não, eu sei. A gente já ponderou. É o Madureira, é o primeiro jogo. Mas é preciso reconhecer. E eu não sou de dourar a pílula, tanto é que é preciso frear a emoção, porque... Já tô vendo você freando. Não, mas já tem uma galera que viu o jogo ontem e falou, olha, só foi o Léo sair, entrou o Lucas Oliveira, resolveu o problema da defesa. Ele encheu os olhos? Pera lá. Não, foi bem. É a bem. vontade de lembrar do Léo e criticar. Pois é, foi bem o Lucas Oliveira ali até... Testado pelo potente ataque do... Não, mas com a bola no pé... Com a bola no pé, que o Vasco teve mais a posse... muito pragmatismo. Ele fez o dele, tentou passar mais... É porque aí daqui a pouco chega, toma duas costas aí, pô, o que aconteceu? Regrediu em uma semana e início de temporada, gente. Não, mas devagar com o Andor, que esse santo aí é de barro pra caramba. O Léo Jardim não trabalhou ontem. E o Madureira até tentou pelo lado esquerdo, bom o ponta do Madureira, o Wallace, ele tentou partir pra cima, mas só, muito limitado, e a defesa não foi testada de fato. Com a bola, o time funcionou bem, uma boa amostragem, mas na zaga eu ainda tenho dúvidas no Vasco. Não acredito que o elenco foi qualificado, falando na zaga, no meio-campo evoluiu bastante, mas na zaga ainda espero... Porque eu acho que, por exemplo, o Lemos... Não tô falando em retorno do Léo. O Léo saiu porque estava desgastado, assim como o Maicon, a torcida ali já pegando no pé. Até para os dois jogadores foi melhor ter saído, mas não pode ficar nessa. Nossa, tá resolvido o problema da zaga. É que tecnicamente, né, Breler, o Lemos, que chegou, cara, ele não tá tão acima assim dos que saíram. A questão é ambiente, né? Não tá nem... Acho que a questão é ambiente, né? Tecnicamente, ele não tá acima, mas trouxe um jogador novo ali, novos ares, vai ver como se identifica. E esse é o ponto. Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Maurício Lemos são composição de elenco. Nenhum chega como solução. Pode ser que dê certo, o cara se firme, tem um bom entendimento com o parceiro de zaga, o João Vitor também não foi muito testado ontem, mas esse é o ponto. Há várias lacunas ainda no elenco do Vasco. Pensando em objetivo da temporada, pensando talvez em um título de Sul-Americana, que é o mais viável para o Vasco. Se o Vasco quiser ganhar um título de peso, é Sul-Americana. Precisa qualificar. Ontem, por exemplo, no segundo tempo, o Vasco dá aquela cansada normal de temporada, e aí precisa do contra-ataque. Estava com vantagem, não tinha ninguém para puxar contra-ataque em velocidade, porque falta ainda esse jogador. Tudo bem que tem Adson para voltar, David, mas por enquanto o elenco ainda é limitado, não oferece as opções para o Carille variar esse jogo quando precisar. Bem, eu vou dar a palavra... Vai ter jogo que o Vasco não vai ter a bola. Então, por isso que não dá para virar e falar que o que se viu ontem, o que vai ser na temporada. Então, por isso eu acho que é sempre importante dar um passinho atrás na empolgação do nosso... Não, responde essa pergunta aí agora. Responde.
Agora que você teve tempo para pensar, elaborou, lembrou ali dos flashes da partida. Foi, de certa forma, influenciado pelo Breler? Não tem resposta, porque você não consegue falar se ele começou bem a temporada com 20 e poucos minutos. Olha. Quando ele tiver 5 jogos, a gente analisa isso como um recorte inicial curto ainda de início de temporada. A gente avalia. o O Paê começou bem 20 e poucos minutos, gente. É o último ano de o contrato bom dele? Mas é isso, né? Esse é o mundo da bola. Na primeira rodada do Campeonato Paulista, aí, tá vendo? Olha a diferença do Caixinha para o Fábio Carille. E hoje, depois de 2 derrotas, né? Foi por 2-1 para o Palmeiras e ontem, né, Velo Clube, né, sempre esqueço o nome, com 2 gols do Daniel Amorim, que já passou pelo Vasco, tá aí agora falando isso, né, que pelo menos com o Fábio Carille, pode não gostar, mas era o que a ideia dele estava ali, dentro de campo. E a gente já tá vendo, né, a cobrança e as críticas em relação aí ao Pedro Caixinha, já me parece que está com saudade de Fábio Carille. Mas pegando essa visão do Jorge Igor e uma questão que o Breler levantou ali, né, de dar mais opções para o Fábio Carille no Vasco, para ele conseguir mudar um jogo. O Jorge Igor criticava muito, né, o Carille nesse sentido, falando que ele não conseguia ali mudar a dinâmica do jogo, o Santos, né, variar alguma coisa de forma tática, mudança em relação ao adversário, no decorrer da partida ele não tinha essa visão, e eu já levantei isso aqui com vocês várias vezes em relação ao Paiva no ano passado, e vou continuar com esse ponto em relação ao Fábio Carille, porque a diretoria do Vasco, nesse momento, não dá as condições para o Carille mudar um jogo. Não dá. Cara, ontem eu tava vendo alguns canais do Palmeiras, tu tem que ver, cara. Tu tem que ver como os caras pegam no pé do Abel Ferreira, que já ganhou tudo. Tu tem que ver como eles pegam no pé do Abel Ferreira. É burro, é isso, não sabe mudar, não sabe modificar. Eu fico assim, caramba, velho. Que loucura é essa, né? Olha como é que é, entendeu? Ainda falam que o torcedor do Vasco é chato, que é insuportável, queima treinador, queima jogador. Pô, sabe, a gente tem muita paciência. Então eu concordo com o Breler que o Vasco tem que dar mais opções pro Fábio Carille. Hoje, o Vasco, né, o elenco, só permite jogar dessa forma. Preenchendo o meio campo com 4 jogadores e tentando uma aproximação com os 2 jogadores da frente, Alex Teixeira, né, e Verratti. De repente, quando o Ryan voltar, ele pode até testar ali Verratti e Ryan juntos, o Adson também voltar. Então a gente tem que aguardar, mas o Vasco tem que contratar esses pontos. Em relação ali, né, o debate do Pedro Ivo e do Breler ficou muito interessante, porque é o que a gente vê aqui, né, em relação aos vascaínos, aos comentários e tudo mais. Tem aquele vascaíno pé no chão, que prefere aguardar, que é o caso ali do Pedro Ivo, é muito cedo para falar alguma coisa, e o Breler meio que, poxa, não gostando, tal, ali do meio campo, pá. Mas assim, em relação à defesa, primeiro, né, pontuando aqui a questão do Léo, e o que o Léo sofreu ontem, né, família vascaína lá no clássico contra o Coritiba. Irmão, esse maluco tem que ser muito preso, ele tem que ser cara, porque assim, cara, é inacreditável. Quem, né, ouviu e viu o vídeo, pô, é assustador, mano. A raiva do cara, o ódio do cara. Que é isso, velho? Que é isso? Como é que um ser humano é capaz disso, mano? Sabe? O cara pode falar que o Léo é ruim, fraco, não vai se criar aqui. Cara, várias outras coisas pra se falar, mas o cara vai falar da cor da pele do irmão, assim. Cara, tem ser humano que não dá pra entender a família vascaína. É assustador, realmente, cara. Eu acho que Deus tá lá em cima falando assim, cara, o que eu criei? O que eu criei? Porque é assustador. Como é que o cara vai pro campo pra fazer isso, irmão? Cara, tem que ser muito... né? Filmar a cara dele, cara, tem que ser muito... Mas é isso, triste. Mas assim, em relação ao Léo, cara, eu vejo muito vascaíno, igual ele foi expulso antes dessa situação, e muita gente destacando, tá vendo aí, é isso e aquilo. E pra quê? Pra que esquece? O Léo já foi, cara. O Léo já tá lá. E agora a gente tem que se preocupar aqui com o nosso time, que fez uma boa apresentação, os 2 zagueiros, pelo menos no jogo contra o Madureira. Mas eu concordo plenamente que, poxa, não é parâmetro. Mas eu entendo que é uma dupla de zaga que pode ser importante, pode ter uma sequência legal. Claro que nesse início de temporada é os clássicos, né, que vai dar esse parâmetro pra gente entender se de fato a zaga tá bem servida. Mas eu entendo também, eu acho que o Vasco teria que buscar mais um zagueiro, mas gostei da primeira amostra que eu vi aí do João Vitor e do Lucas Oliveira. Agora, rapidamente debatendo aqui a questão do Payet e do Coutinho, é até engraçado, né? Porque assim, eu fiz aqui o meu pós-jogo e muita gente me criticou no sentido de, pô, você é chato, é o início de temporada, o time cansou e tudo mais, beleza? Mas eu não aceitaria esse mesmo vascaíno que pontuou isso, falar que o Payet foi melhor que o Coutinho nessa partida. Que é isso, Thiagão? Por que você não aceitaria? Porque não faz o menor sentido. É só você analisar o contexto. O Coutinho iniciou um jogo com o time do Madureira fechado, com disposição, né, com vigor, 100% ainda, dando dificuldade pro meia trabalhar
trabalhar por ali, pelo aquele setor, pela criação do time, certo? Então, o Payet entrou num momento totalmente diferente, 20 minutos, o Madureira tentando apertar, dando espaços, e foi aí que o Payet aproveitou, deu um giro bonito ali, depois participou da jogada do gol. Então, o cenário de jogo do Coutinho e do Payet totalmente diferente pra você pegar e falar assim, aí, tá vendo? O Payet é melhor que o Coutinho. O Payet merece ser titular no lugar do Coutinho. Não há nada a ver. Então, nesse sentido, eu concordo com o Pedro Ivo, que calma, 20 minutos apenas, num cenário de jogo onde o Madureira tá tentando buscar um empate, tava, né, tendo espaço ali, o Payet aproveitou. Não tô dizendo que o Payet é isso ou aquilo. O Payet é muito qualificado. Mas, pelo amor de Deus, você pegar esse jogo do Madureira e dizer que o Payet merece ser titular no lugar do Felipe Coutinho, não faz sentido nenhum, na minha opinião. Então, acho que o Carille tem que repetir o time, né, que jogou contra o Madureira. Eu quero saber a sua opinião. E é dessa forma que a gente finaliza aqui o nosso vídeo. Mostrar aí pra vocês, né, a provável escalação do Vasco. Tá aí, Jardim, até sumiu aqui, mas, né, Jardim... PH, João Vitor, Lucas Oliveira e Piton, fechando a linha de 4, Jair, Paulinho, Tietê, Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Eu acho que tem que manter o time, ou naquela ideia de dar mais equilíbrio para o time do Vasco, o Hugo Moura, né? Poderia entrar ali no lugar do Jair ou no lugar do Tietê. Hoje, assim, pela dinâmica que eu vi, é muito difícil mexer, tá? É muito difícil. Por isso que eu entendo que o Vasco, eu quero ver o Vasco sendo testado num clássico contra Botafogo, Fluminense, Flamengo, com esse time aqui. Porque o Jair jogou muita bola. Mas o Tietê, ele dá uma dinâmica, porque ele ajuda na marcação, ele aparece pelo lado direito, ele aparece pelo lado esquerdo. Então, assim, é difícil também, num primeiro momento, tirar o Tietê. Então, de repente, para entrar o Hugo Moura, eu acho que o Carille optaria por sacar o Jair, pela dinâmica do Paulinho e do Tietê. Mas, claro, esse time tem que ser testado num nível mais competitivo, que é os clássicos, né, a família vascaína. E torcer para que o Alex Teixeira, né, possa fazer uma grande partida, Verratti marcar os gols, participar um pouco mais, Felipe Coutinho, a defesa continuar bem, sem sofrer gols. Me parece, eu estava até vendo no Redação Sport TV, que a Portuguesa é melhor que o Madureira, segundo o comentarista lá, então vai ser um teste melhor para o Vasco, mas jogando dentro de casa, eu espero que o Vasco possa fazer uma grande partida, né, meio campo, botar na roda e a gente chegar aqui no nosso pós-jogo e exaltar esse time do Vasco, mesmo entendendo que é o início da temporada e que é a Portuguesa. Mas a gente tem que ter uma boa partida no dia de hoje. Te convido para o nosso pré-jogo, que vai começar às 6, 6h30. E depois, claro, estou de volta aqui para comentar um pouco no nosso pós-jogo desse jogo. Vasco contra Portuguesa. Fui!